Sou Nicole Parker, tenho 34 anos e sou de Louisville, Kentucky. Construí uma startup de energia renovável do zero só com meu esforço. Mas, para minha família, eu nunca fui suficiente. 2 semanas atrás, meus pais ligaram. Nicole, disse minha mãe, a voz dura pelo telefone. Você não está pronta para se sentar conosco no jantar de Natal. Não com o tipo de convidados que vamos receber. Meu pai nem se preocupou em amenizar, concentre-se primeiro em provar o seu valor. Desliguei com o peito apertado e decidi que não iria implorar por um lugar à mesa deles. Fiquei em casa. Enquanto eles brindavam com os amigos da alta sociedade, eu estava na minha mesa finalizando uma proposta que poderia mudar tudo. Naquela noite, liguei a TV e lá estava, minha empresa, SolarWave, estampada nas notícias. O contrato que eu havia fechado acabava de quebrar recordes na indústria, $150 milhões, chamando a atenção de todos. Sentei ali sozinha, vendo meu nome brilhar na tela, provando que eles estavam errados. Na manhã seguinte, meu celular não parava de vibrar. E adivinha quem estava me esperando na recepção do meu escritório? Meus pais, sorridentes, fingindo que sempre acreditaram em mim. Mas eu já tinha aprendido algo muito maior do que a aprovação deles poderia me dar. Quer saber como transformei a rejeição em vitória? Fica comigo, porque essa história está só começando. Se um dia já te disseram que você não é suficiente, conta sua história nos comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o que vem depois. Crescer na família Parker nunca foi fácil. Meu pai, David Parker, era um advogado poderoso em Louisville, do tipo que dominava tribunais e conversas de jantar com o mesmo punho de ferro. Minha mãe, Linda Parker, era uma jornalista respeitada, com seu nome publicado nos maiores jornais, suas opiniões tratadas como verdade absoluta em casa. Meu irmão mais velho, Justin Parker, era o filho de ouro, cirurgião plástico, já com outdoors com seu rosto aos 30 anos. Minha irmã mais nova, Heather Parker, também não ficava atrás, gerente de fundos, fechando negócios milionários antes mesmo de poder beber legalmente. E aí tinha eu, Nicole a peça deslocada, rabiscando desenhos de painéis solares no caderno enquanto eles discutiam o mercado de ações e processos de uma prática médica. Nossa mesa de jantar era um campo de batalha de expectativas. Todo domingo, a família se reunia na sala de jantar, taças de cristal tilintando, e eu ficava ali, invisível. Nicole, por que você não pode ser mais como o Justin? Meu pai dizia, cortando o bife sem nem me olhar. Minha mãe assentia, a Heather já está apresentando projetos para investidores. E você? Vai fazer o que com esses projetinhos de ciência? Minhas ideias sobre energia renovável eram tratadas como fantasias infantis. Isso não é uma carreira de verdade, debochou Heather uma vez, revirando os olhos enquanto mexia no celular. Justin mal se dignava a comentar, ocupado demais se gabando do último procedimento. Eu mordi a língua, encarando meu prato, ciente de que eles nunca entenderiam. Esses jantares me marcaram, mas não do jeito que eles esperavam. Eu fugia para o quarto, desenhando projetos para energia limpa, sonhando com um mundo que não dependesse da aprovação deles. Para minha família, minha paixão era só uma fase, algo que eu superaria quando ficasse séria. Eu tinha 16 anos quando minha mãe me entregou um panfleto de faculdade de Direito e disse, isso é o que significa sucesso. Eu o rasguei assim que ela saiu do quarto. Minha rebeldia crescia em silêncio, alimentada pelas comparações constantes. Eles achavam que estavam me incentivando a ser melhor, mas na verdade me mostravam que eu jamais me encaixaria naquele molde. A única pessoa que realmente me via era meu avô, Harold Carter. Ele não era como os outros. Aposentado, engenheiro, alguém que tinha construído o próprio negócio do nada. E passava horas sentado comigo, ouvindo minhas ideias sobre energia solar. Você tem algo especial, Nicole, ele dizia, com a voz firme e os olhos brilhando de confiança. Não deixe que apaguem sua luz. Quando eu tinha 17 anos, ele me deu um livro surrado sobre energia renovável, com as páginas marcadas, um livro que parecia carregado dos próprios sonhos dele. O mundo precisa de gente como você, disse, me apertando o livro nas mãos. Foi a primeira vez que me senti realmente vista. Mas o apoio do Harold não conseguiu me proteger do resto. Aos 18, numa daquelas jantas particularmente cruéis, meu pai me desceu a lenha sobre meus objetivos irrealistas.
Você está desperdiçando seu potencial, falou, a voz cortando mais fundo do que o habitual. Ritter entrou na conversa. Talvez se você se esforçasse mais, você realmente teria importância. Empurrei a cadeira com força, o coração batendo acelerado, e saí. Minha mãe não me chamou de volta. Josh não levantou os olhos. Naquela noite, sentei no meu quarto olhando para o livro do Harold e prometi a mim mesma que provaria que estavam errados. Não por eles, mas por mim. A escola também não era fácil. Meus professores adoravam minhas ideias, mas minhas notas sofriam porque eu gastava todo minuto livre pesquisando tecnologia solar. Os colegas me chamavam de sonhadora meio zombando, meio com pena. Eu não ligava. Estava construindo algo maior que a aprovação deles, algo que poderia mudar a forma como o mundo se energia. Mas cada vez que eu voltava para casa, o peso do julgamento da família apertava mais. Isso não é para você, minha mãe disse uma vez, com um tom final, como se já tivesse escrito meu fracasso. Depois disso, parei de dividir meus sonhos com eles. Quando cheguei aos 19, me sentia sufocando. Os Parker queriam um advogado, um médico, um financista, não uma garota obcecada em salvar o planeta. Harold foi a única pessoa que me manteve com os pés no chão. Eles não têm o direito de te definir, disse-lhe uma tarde, sentado na varanda, as mãos calejadas de tantos anos de trabalho. Contou histórias das próprias lutas, de como havia ignorado os desacreditadores para erguer sua empresa. Você vai encontrar seu povo, prometeu. Agarrei-me a isso mesmo com as vozes da família ecoando na minha cabeça, dizendo que eu nunca seria suficiente. No segundo ano da faculdade, tomei a maior decisão da minha vida. Eu tinha 20 anos e estudava engenharia na University of Louisville, mas meu coração não estava nas salas de aula nem nos livros. Passava cada momento livre rabiscando projetos de painéis solares de alta eficiência, convencida de que eles poderiam mudar a forma como geramos energia. Meu quarto no dormitório era um caos de cadernos, cálculos em guardanapos e artigos sobre energias renováveis. Eu não corria atrás de notas, corria atrás de uma visão. Mas essa visão não cabia no molde da família Parker. Então, numa tarde de primavera, entrei no escritório de registro da universidade e me desliguei do curso. As consequências em casa foram instantâneas. Meu pai me chamou para a sala, o rosto vermelho de fúria. Você está jogando sua vida fora por um sonho de pirralha, gritou, atirando a caneca de café na mesa. Minha mãe ficou atrás dele, os braços cruzados. Isso é mais do que imprudência, Nicole disse. Você acha que é mais esperta do que todo mundo. Justin, que tinha vindo visitar da sua clínica chique, só balançou a cabeça. Boa sorte com isso, murmurou, como se eu fosse uma causa perdida. Ritter foi a pior. Você está nos envergonhando, disparou, a voz carregada de desprezo. Eles não apenas desaprovaram. Eles me cortaram de vez. Sem mensalidade, sem mesada, sem rede de segurança. Eu estava por minha conta. Arrumei uma mala e me mudei para um estúdio apertado, daqueles com tinta descascando e torneira pingando. Minhas economias eram ridículas, mal davam para o aluguel. Foi então que meu avô, Harold Carter, me ligou. Ele estava frágil, a voz enfraquecida pela doença, mas suas palavras eram firmes. Eu acredito em você, Nicole. Dias depois, recebi uma carta dele com um cheque de $10.000, suas economias de toda a vida. Construa algo de verdade, escreveu com uma caligrafia trêmula. Foi a última vez que tive notícias dele. Um mês depois, Harold faleceu. E eu carreguei a fé dele como se fosse uma tocha. Com o dinheiro do meu avô, comprei um laptop usado, alguns softwares de engenharia e uma pilha de livros sobre tecnologia solar. Dei ao meu projeto o nome de Solar Wave, uma homenagem à energia que eu queria liberar no mundo. Mas Louisville não era exatamente um polo de startups. E eu não era ninguém, só uma universitária desistente com uma ideia maluca. Para sobreviver, trabalhava de noite em uma lanchonete, servindo café para caminhoneiros e juntando as gorjetas para comprar comida. Durante o dia, passava horas na biblioteca, aprendendo sozinha sobre design de circuitos e armazenamento de energia. Rabiscava protótipos em guardanapos entre um turno e outro, as mãos manchadas de café e tinta. A solidão pesava. Meus antigos colegas postavam fotos de estágios e festas de fraternidade, enquanto eu comia miojo em um quarto com cheiro de mofo.
Muitas noites deitava me perguntando se meu pai estava certo, se eu estava perseguindo uma fantasia. Mas então eu abria o livro que Harold tinha me dado e li a nota escrita por ele na primeira página: continue. Isso bastava para calar as dúvidas pelo menos por um tempo. Comecei a procurar engenheiros locais, apresentando minha ideia em encontros improvisados em centros comunitários caindo aos pedaços. A maioria ria de mim. Solar é um tiro no escuro, disse um cara, tomando sua cerveja. Fique em algo prático. Mas eu continuei falando, continuei refinando meus projetos. Aprendi a ignorar as rejeições e a focar no que importava, a matemática, a física. Meu primeiro protótipo foi um desastre. Fios queimados, painéis rachados, mas era meu. Cada fracasso me ensinava algo novo, e eu estava chegando mais perto. Meses viraram um ano. Eu tinha 21 anos, estava quebrada e exausta, mas a SolarWave estava tomando forma. Eu tinha um modelo funcional, desajeitado, que gerava só uma fração da energia que eu queria, mas era a prova de que eu não era louca. Criei um site, publicando meus projetos e pedindo feedback de quem quisesse ouvir. Alguns engenheiros responderam, oferecendo dicas. Um deles até me enviou uma bateria sobressalente para testar. Não era muito, mas era um começo. Eu estava construindo algo peça por peça, com ninguém além da memória de Harold torcendo por mim. Os Parker não ligaram, nenhuma vez. Via o nome da Ritter na seção de negócios do jornal, ou o rosto do Dash em um outdoor da clínica dele. Os artigos da minha mãe estavam em todo lugar, e os casos do meu pai ganhavam manchetes. Eles prosperavam enquanto eu mal sobrevivia. Mas eu não queria a vida deles. Queria a minha. SolarWave era minha rebeldia. Minha forma de dizer que eu não precisava da aprovação deles para ter valor. Eu só precisava continuar, noite após noite. E foi numa dessas noites, em uma cafeteria, que conheci Matthew Reis. Eu tinha 23 anos, curvada sobre meu laptop em uma mesa de canto, cercada por xícaras de café vazias e guardanapos amassados cheios de diagramas de circuitos. A SolarWave ainda era só um sonho, um protótipo desajeitado que mal funcionava. Eu apresentava minha ideia para qualquer um que parasse para ouvir, mas a maioria simplesmente se afastava. Então Matthew apareceu, um cara alto e magro, de óculos e camisa de flanela gasta. Ele se sentou à minha frente e disse: "Você é a garota dos painéis solares, né?" A voz dele era curiosa, não zombeteira. Matthew era engenheiro de energia, recém-saído de uma startup fracassada, e viu algo nos meus projetos. "Isso aqui pode realmente funcionar", disse, apontando para a tela. Pela primeira vez em anos, eu não estava sozinha. Começamos a trabalhar juntos, virando noites em uma garagem alugada que chamávamos de laboratório. Matthew trazia conhecimento técnico. Eu trazia determinação incansável. Refinamos o design dos painéis solares, buscando uma eficiência que ninguém ainda tinha alcançado. 6 meses depois, tínhamos uma apresentação e um protótipo que não pegava fogo, já era progresso. Matthew sugeriu que procurássemos investidores. Eu estava cética, Louisville não era exatamente o Vale do Silício. Mas ele conhecia alguém, Denise Young, sócia da Blue Horizon Ventures. Conseguimos uma reunião. Passei dias ensaiando meu discurso, a voz tremendo enquanto repetia diante do espelho. Denise era afiada, direta, fazia perguntas que iam direto aos números. No fim, recostou-se na cadeira e disse: "Você tem coragem. Entro com 50 mil. Não era muito, mas bastava para lançar oficialmente a SolarWave. Com o dinheiro de Denise, alugamos um pequeno escritório, compramos equipamentos melhores e contratamos alguns programadores freelancers. Matthew e eu mergulhamos de cabeça em nosso primeiro grande projeto, um sistema de painéis solares para um armazém local. Trabalhávamos 18 horas por dia ajustando fios, mexendo em algoritmos, testando a produção de energia. Eu mal dormia, vivendo de energéticos e da adrenalina de estar tão perto de algo real. Matthew me mantinha firme, soltando piadas ruins sempre que eu surtava. "Não estamos curando câncer", Nicole dizia sorrindo, "mas estamos bem perto de energizar um armazém." Denise acompanhava de perto, cobrando resultados a cada mês. Eu sentia que finalmente estava construindo algo que importava. Então tudo desmoronou. A instalação no armazém era nosso grande teste e fracassamos.
Os painéis superaqueceram, queimando os circuitos em menos de uma semana. O cliente desistiu e perdemos metade do financiamento. Sentei no escritório, olhando para os restos carbonizados do protótipo, o estômago revirando. Acabou, disse para Matthew, a voz sem vida. Tinha afundado o dinheiro do Harold, minhas economias e 3 anos da minha vida. Só restavam cinzas. Pensei nas palavras do meu pai: você está jogando sua vida fora. Talvez ele tivesse razão. Mas Matthew não deixou que eu me entregasse. Fracassos são dados, disse, jogando um fio queimado de lado. Agora sabemos o que deu errado. Vamos consertar. Eu queria desistir, mas o otimismo teimoso dele não deixava. Voltamos à prancheta. Matthew mergulhou nas falhas técnicas, dissipadores de calor ruins, reguladores de voltagem defeituosos. Eu me concentrei na matemática, recalculando o rendimento energético e custos de materiais. Denise não retirou o investimento, mas suas ligações ficaram mais frias, os e-mails mais curtos. Não podíamos cometer outro erro. Comecei a recorrer a fóruns online, implorando por conselhos de engenheiros de todo o país. Um cara do Oregon nos enviou um artigo sobre células fotovoltaicas de nova geração. Era um tiro no escuro, mas acendeu uma ideia. Fizemos um pivot, começamos a projetar um novo painel, com melhor dissipação de calor e maior rendimento. Isso significava jogar fora meses de trabalho, mas Matthew estava dentro. É esse aqui, disse, rabiscando um novo layout no quadro branco. A mudança não foi fácil. Estávamos quebrados de novo, dividindo um apartamento barato para cortar custos. Eu pegava trabalhos freelancers de programação para nos manter, enquanto Matthew caçava peças em eletrônicos sucateados. Testávamos o novo design na garagem, rodando simulações até os laptops ferverem. Aos poucos, começou a funcionar. Os novos painéis alcançaram 20% de eficiência, melhor do que qualquer coisa no mercado. Não estávamos salvos ainda, mas tínhamos uma chance real. Matthew e eu viramos uma equipe de verdade, não apenas colegas de trabalho. Ele não ligava para o julgamento da minha família nem para o fato de eu não ter diploma. Ele acreditava na SolarWave, e isso me mantinha firme quando eu mesma duvidava. Estávamos construindo algo maior que nós, fracasso após fracasso. 3 anos depois, a SolarWave começou a mostrar sinais de vida. Eu já não era mais a universitária quebrada tentando sobreviver. Matthew e eu tínhamos transformado a garagem em um pequeno escritório com uma equipe de 6 pessoas, incluindo programadores e um designer freelancer. Nosso novo design de painéis chegava a 22% de eficiência, superando a maioria dos concorrentes. Fechamos nosso primeiro contrato de verdade, $200 mil para instalar painéis em uma cervejaria local em Louisville. Não eram milhões, mas era a prova de que podíamos entregar. Logo depois, mais 2 negócios fecharam conosco, um centro comunitário e uma pequena fábrica. A notícia se espalhou, e blogs do setor começaram a citar a SolarWave. Uma matéria nos chamou de startup promissora. Imprimi aquele artigo e colei na minha mesa, um lembrete de que estávamos avançando. Denise, nossa investidora, ficou satisfeita, mas não aliviou a pressão. Vocês estão no radar agora, disse em uma ligação, com a voz séria. Não se acomodem. Ela nos empurrou a buscar clientes maiores. Matthew e eu passamos semanas elaborando propostas para empresas regionais de energia. Eu me sentia viva, como se cada noite sem dormir finalmente estivesse valendo a pena. Pela primeira vez, pensei que minha família talvez me visse de outra forma. O Natal se aproximava e imaginei entrar no jantar anual contando as conquistas da SolarWave. Talvez meu pai a sentisse com respeito. Talvez minha mãe perguntasse sobre meu trabalho. Talvez Josh e Ritter parassem de me olhar como uma fracassada. Liguei para casa no começo de dezembro para confirmar meu lugar no jantar. Minha mãe atendeu, o tom ríspido. Nicole, este ano vamos receber convidados importantes. Senadores, CEOR, pessoas que realmente chegaram lá. E eu não estou pronta para sentar com eles. Perguntei, chocada. Meu pai pegou o telefone. Seu projetinho ainda não chegou lá? Volte quando tiver algo de verdade para mostrar. Tentei argumentar, falar sobre o contrato da cervejaria, sobre os blogs, mas minha mãe me cortou. A gente se vê quando você estiver no nível deles. A linha ficou muda.
Fiquei parada no meu escritório, o peito apertado. Josh nem se deu ao trabalho de opinar. Ritter, a quem mandei mensagem mais tarde, respondeu com uma frase seca. Foque em alcançar os outros. As palavras queimavam, ecoando todos os jantares em que me diminuíram. Eu não estava convidada para a mesa da minha própria família porque minha startup, meu trabalho de vida, não era real o bastante para o círculo de elite deles. Eu poderia ter implorado, poderia ter aparecido assim mesmo. Mas já estava cansada de mendigar aprovação. Desliguei o celular e voltei para a mesa de trabalho. Naquela noite, me joguei em uma nova proposta para a Nexus Solutions, uma grande empresa de energia do Kentucky. Eles tinham entrado em contato depois de ler sobre nosso projeto da cervejaria, interessados nos nossos painéis de alta eficiência. Matthew estava cético, eles eram um gigante, e nós mal aparecíamos no mapa. Mas eu vi ali uma chance de provar meu valor, não para minha família, mas para o mundo. Refiz a apresentação, calculando como nossos painéis poderiam cortar 30% dos custos deles. Matthew cuidou das especificações técnicas, virando noites comigo para refinar cada detalhe. Denise deu seu feedback, lembrando que a Nexus jogava pesado. Eles vão te devorar se você não for perfeita, ela disse. Os dias se confundiam com as noites enquanto o Natal se aproximava. Enquanto Louisville se iluminava com luzes festivas, eu estava grudada no meu laptop, ajustando slides e rodando simulações. Matthew trazia comida para o escritório, brincando sobre nossa dieta natalina de macarrão frio. Mal percebia a temporada. O desprezo da minha família me alimentava, mas também o elogio da cervejaria sobre nossos painéis. Estávamos próximos de algo grande. Eu podia sentir isso. No dia 23 de dezembro, enviei a Nexus um rascunho de proposta. A líder deles, Susan Lin, respondeu poucas horas depois pedindo uma reunião na véspera de Natal. Trabalho impressionante. Vamos ver se vocês conseguem entregar. Não contei nada para minha família sobre a Nexus. Eles não mereciam saber. Enquanto eles se preparavam para o jantar da alta sociedade, eu me preparava para apresentar o maior negócio da minha vida. Matthew e eu ensaiamos até meia-noite, testando cada slide, antecipando cada pergunta. Eu não estava lutando apenas pela Solar Wave. Estava lutando pelos anos em que fui chamada de sonhadora, de fracassada. O e-mail da Susan estava fixado na tela, um farol me puxando para frente. O Natal estava há 2 dias, e eu estava pronta para postar tudo naquela reunião, mesmo que significasse passar o feriado sozinha. No dia de Natal, sentei sozinha em frente à TV. O escritório estava silencioso, só o zumbido do laptop e o brilho da tela em nosso apertado espaço em Louisville. Enquanto minha família brindava com os convidados VIP, eu mergulhava em planilhas finalizando a proposta para a Nexus Solutions. Matthew tinha ido para a casa dos pais, mas eu não conseguia parar. Aquele contrato era minha chance de provar que eu era mais do que a filha não pronta deles. Estava acordada desde o amanhecer, checando cada slide, cada cálculo 3 vezes. Nossos painéis poderiam reduzir 30% dos custos de energia da Nexus, mas eles exigiam perfeição e eu estava determinada a entregar. Às 14 horas, um e-mail de Susan Lin, diretora da Nexus, chegou. Proposta sólida, mas o seu sistema de dissipação de calor precisa de ajustes. Consegue consertar até hoje à noite? Meu coração afundou. O problema do calor era nosso velho inimigo, o mesmo que havia destruído nosso primeiro projeto. Liguei para Matthew, que estava no meio da torta de nozes da mãe dele. Temos 6 horas, disse, a voz tensa. Ele não hesitou. Estou a caminho. Às 15 horas, ele estava de volta, café na mão, mergulhando nas especificações técnicas. Desmontamos o design, focando no sistema de resfriamento. Eu rodava simulações enquanto ele revisava os esquemas, nossas telas iluminando o escritório vazio. As horas passaram rápido. Eu rabiscava equações no quadro branco, as mãos tremendo de cafeína e nervosismo. Matthew encontrou uma falha no design da ventilação e sugeriu uma nova liga para os dissipadores de calor. Isso pode elevar a eficiência para 25%, disse, os olhos brilhando com a mesma faísca que eu vi quando nos conhecemos. Recalculei a produção incorporando suas alterações. Os números estavam ótimos, melhor que ótimos. Às 20 horas, tínhamos um novo design, mais leve, mais frio e mais eficiente do que qualquer coisa que havíamos construído antes.
Digitei as revisões, os dedos voando, e enviei a proposta atualizada para Susan às 21h47. Aqui está a correção, escrevi, enviando com um nó no estômago. Caí em um sofá no escritório, ainda muito elétrica para ir para casa. A TV estava ligada em um canal local, falando sobre promoções de fim de ano. Então, às 22h15, meu celular tocou. O nome de Susan piscou na tela. Sua solução está aprovada. Estamos fechando o contrato, $150 milhões para a SolarWave fornecer painéis para a rede do Meio-Oeste. Parabéns. Fiquei olhando para as palavras, a respiração presa. $150 milhões. Não era apenas um contrato. Era um divisor de águas. Liguei para Matthew, que gritou tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Conseguimos, Nicole. Ele berrava. Eu ri, com lágrimas nos olhos, sentindo a crença do Harold em mim de anos atrás. Antes que eu pudesse processar tudo, a tela da TV mudou. Últimas notícias, disse a âncora, com a voz firme. A startup de Louisville, SolarWave, garantiu um contrato de $150 milhões com a Nexus Solutions, estabelecendo um recorde no setor de energia renovável. Meu nome piscou na tela, Nicole Parker, cofundadora da SolarWave. Nos chamaram de pioneiros do setor. Nossos painéis, um avanço na tecnologia verde. Fiquei paralisada, assistindo meu rosto no noticiário. O logo da minha empresa ao lado da Nexus, o contrato da cervejaria, as noites em claro, os fracassos, tudo levou a isso. Eu tinha feito o que minha família dizia que eu não conseguiria. Pensei na voz do meu pai, volte quando tiver algo de verdade. Na rejeição da minha mãe, você não está pronta. Isto era real. Era eu provando que eles estavam errados, em um palco que não podiam ignorar. Não liguei para eles. Não precisava. O mundo já conhecia a SolarWave, e isso era suficiente. Mandei uma mensagem para Matthew. Estamos no mapa. Ele respondeu com um único emoji, um foguete. Minutos depois, Denise ligou, a voz normalmente fria agora cheia de entusiasmo. Vocês acabaram de abalar a indústria. Disse. Preparem-se para o próximo passo. Fiquei no escritório, repetindo o clipe das notícias, deixando o peso da conquista cair sobre mim. O contrato não era apenas dinheiro. Era validação. Cada dúvida, cada rejeição, cada noite em que questionei a mim mesma desapareceu. Eu não era mais a menina de quem riam nos jantares. Eu era Nicole Parker, e a SolarWave estava reescrevendo as regras. Quando o relógio passou da meia-noite, desliguei a TV, a mente já correndo para o próximo projeto. O mundo estava assistindo, e eu estava apenas começando. Na manhã seguinte, meu telefone não parava de tocar. Às 8h, minha caixa de entrada estava lotada de mensagens de repórteres locais, blogs do setor e até alguns concorrentes. O contrato de $150 milhões da SolarWave com a Nexus Solutions era o assunto do momento em Louisville. As redes sociais vibravam com nosso nome e uma rádio local chamou a gente de um milagre da tecnologia verde de Kentucky. Eu ainda estava no escritório, movida por adrenalina e café frio, quando Matthew entrou correndo, sorrindo. Estamos em alta. Disse, mostrando o telefone. Eu ri, mas a mente já estava nos próximos passos: aumentar a produção, contratar mais engenheiros, manter a Nexus satisfeita. Então a recepcionista avisou. Sua família está aqui. Congelei. Meu pai, minha mãe e Ritter estavam no saguão, vestidos como se fossem para um gala. Justin? Provavelmente ocupado demais com seus outdoors. Saí, o estômago se contorcendo. Meu pai estendeu a mão, todo sorrisos. Nicole, vimos a notícia. Disse. Que conquista! Minha mãe assentiu, a expressão mais suave do que eu jamais tinha visto. Estamos tão orgulhosos. Ritter, de blazer alinhado, acrescentou. Isso é enorme, Nicole. Sério? Fiquei ali, esperando a pegadinha. Não demorou. Ritter se inclinou, baixando a voz. Conheço alguns investidores que adorariam te conhecer. Disse, os olhos afiados. Posso marcar apresentações pelo bem da SolarWave. Lá estava.
eles não estavam ali por mim. Queriam uma fatia do meu sucesso. Fechei os punhos, anos de desprezo passando pela minha mente, os jantares em que me ignoraram, os anos em que chamaram meus sonhos de infantis, o Natal em que me deixaram de fora. Eu não era mais a garotinha deles, implorando por um lugar à mesa. Agora vocês estão orgulhosos? Perguntei, a voz firme, mas fria. Meu pai levantou uma sobrancelha, como se não esperasse que eu reagisse. Quando eu estava servindo café para pagar aluguel, onde vocês estavam? Me virei para minha mãe. Quando larguei a faculdade para perseguir isso, você disse que eu era imprudente. Ritter abriu a boca, mas eu a interrompi. E você, Ritter, disse que eu nunca teria importância. Agora quer bancar a casamenteira com seus amigos investidores? O saguão ficou em silêncio. Matthew, parado perto da porta, me deu um pequeno aceno, como se soubesse que isso aconteceria. Meu pai tentou amenizar. Nicole, só queremos te apoiar agora. Disse, com tom condescendente, como se eu ainda fosse adolescente. Eu balancei a cabeça. Vocês não acreditaram em mim quando era difícil. Agora que ficou fácil, não podem reivindicar isso. O rosto da minha mãe se fechou. Somos sua família, disse, como se isso apagasse tudo. Eu dei um passo à frente, a voz baixa e firme. Família não te diz que você não é suficiente. Família não te corta quando você está tentando construir algo, Ritter debochou. Você está sendo dramática, disse, cruzando os braços. Estamos aqui, não estamos? Olhei para eles, meu pai com seu terno impecável, minha mãe com a postura perfeita, Ritter com seu sorriso calculado. Eles não tinham mudado. Viram o nome da Solar Wave em destaque e acharam que poderiam entrar, reescrever a história e agir como se sempre tivessem estado do meu lado. Vocês estão aqui porque as notícias disseram para estarem, falei. Eu construí isso sem vocês. Não preciso das suas conexões nem da sua aprovação. As palavras pareceram tirar um peso do meu peito. Pela primeira vez, eu não me importava com o que eles pensassem. O rosto do meu pai endureceu. Você está cometendo um erro. Um dia vai precisar de nós. Quase ri. Eu precisei de vocês há 10 anos. Hoje não preciso mais. Minha mãe estendeu a mão, a voz mais suave agora. Vamos conversar durante o almoço, disse, gesticulando para a porta. Podemos comemorar direito. Balancei a cabeça. Tenho trabalho a fazer, falei, virando em direção ao meu escritório. Vocês sabem a saída. Ritter murmurou algo, mas eu não ouvi. Nem me importei. Enquanto eles saíam, Matthew se aproximou segurando 2 cafés frescos. Isso foi incrível, disse, me entregando uma xícara. Sorri, mas meu coração ainda disparava. Afastar-me deles parecia definitivo, como fechar uma porta que eu havia deixado entreaberta por tempo demais. Sentei na minha mesa, com o contrato da Nexus brilhando na tela. A Solar Wave não era apenas uma empresa. Era minha construída a partir dos meus fracassos, das noites em claro, da minha resistência. Eu não precisava do almoço deles ou dos elogios. Eu tinha Matthew, Denise e uma equipe que acreditava em mim. Isso era suficiente. 6 meses depois, a Solar Wave se tornou um nome conhecido em Louisville. Nosso escritório vibrava com novos funcionários, e nossos painéis abasteciam metade dos prédios públicos da cidade. Eu tinha 27 anos, não era mais a garota rabiscando sonhos em guardanapos. Parei de atender chamadas de meu pai, minha mãe e Ritter. As mensagens deles, inicialmente educadas e depois desesperadas, ficaram sem resposta. Josh nunca entrou em contato, provavelmente orgulhoso demais. Depois do nosso último confronto, percebi que não precisava da validação deles. Bloqueei os números e segui em frente, com o foco totalmente voltado para o que eu havia começado. Meu mundo se tornou mais rico sem eles. Matthew era mais que um sócio agora. Era meu porto seguro, sempre pronto com uma piada ruim ou uma sessão de brainstorming à noite. Passávamos as noites debatendo designs de painéis, nossa risada ecoando pelo escritório. Denise, nossa investidora, se tornou mentora, me guiando pela política das salas de reunião com conselhos precisos. Você é mais resistente que a maioria do CIOR que conheço, disse uma vez, o sorriso raro, mas genuíno.
E havia Diane Carter, uma brilhante cientista de energia que conheci em uma conferência. Sua paixão por tecnologia de fusão combinava com meu próprio ímpeto, e logo nossos encontros para café se tornaram algo mais profundo. Com ela, eu me sentia compreendida, não julgada. Eu queria homenagear a única pessoa que acreditou em mim desde o começo, meu avô, Harold Carter. Usando os lucros da SolarWave, lancei o Fundo de Bolsas Harold Carter, um programa de $100 mil para jovens inovadores em energia renovável. Na cerimônia de abertura, fiquei diante de uma plateia de estudantes segurando o livro que Harold me deu anos atrás. Isso é para sonhadores que não têm uma torcida, disse, a voz firme. Diane apertou minha mão fora do palco, e Matthew bateu palmas mais alto, com um sorriso enorme. O primeiro bolsista, um tímido jovem de 18 anos com um protótipo de bateria solar, me lembrou de mim mesma. Eu sabia que Harold teria se orgulhado. Olhando para trás, percebi o custo da arrogância da minha família. Eles também me descartaram como um fracasso, presos ao próprio sucesso para enxergar o meu. Agora, eram eles que estavam de fora, com ligações sem resposta e convites ignorados. Não senti necessidade de me gabar. Não precisava. Minha vida estava completa. Uma empresa próspera, um parceiro em Matthew, uma mentora em Denise, um amor em Diane. A ausência deles não deixou um vazio, abriu espaço para pessoas que realmente me valorizavam. A maior lição não foi sobre vencer ou provar que eles estavam errados. Foi saber que meu valor não dependia da aprovação deles ou de qualquer outra pessoa. Passei anos correndo atrás do respeito deles, mas cada rejeição, cada noite em claro, cada fracasso me ensinou que eu era suficiente. A SolarWave não era apenas uma empresa. Era prova de que meus sonhos tinham peso, de que eu podia construir algo duradouro sem a ajuda deles. Minha família me perdeu, não porque eu falhei, mas porque eles não conseguiam me enxergar. Esse era o fardo deles, não meu.